que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Nós estamos celebrando, queridos irmãos e irmãs, o ano da oração, pedido do Papa Francisco, promulgado pela Santa Sé, que nos prepara para o jubileu do próximo ano, jubileu ordinário, jubileu da esperança. Falar de oração, eu penso que é sempre um desafio. É um desafio porque, embora a oração seja uma coisa universal, quer dizer que todos nós fazemos, eu acho, né? Também é uma experiência particular e pessoal. Eu gostaria de começar dizendo que, antes de mais nada, oração não é um momento da vida. Oração precisa ser a vida. Não um momento, uma parte. Embora, é verdade, como seres humanos, seres sensíveis que somos, nós delimitamos tempo para as coisas, momentos para as coisas. É normal, a gente precisa disso. Nós somos feitos assim. Nós somos feitos de momentos. Mas a oração não pode ser só isso. Não pode ser só mais um momento. Por isso que a oração precisa ser a vida. O Senhor mesmo disse: vocês precisam rezar sem parar, sem cessar. E rezar sem parar não significa, claro, estar na igreja o tempo todo sem parar, estar repetindo orações o tempo todo sem parar. Não. Nós fazemos tudo isso, mas é ainda mais. É ainda mais. Nós escutamos os textos do Evangelho e da primeira leitura retirados dos escritos de São João. Eu gosto muito dos escritos de São João, porque diferente dos outros, ele tem, na minha humilde opinião, e aqui não é uma opinião acadêmica, né? É só uma opinião mesmo. Na minha humilde opinião, ele tem uma sensibilidade muito grande, João, e a sua comunidade. São textos sensíveis. Sensíveis no que significa a palavra sensível. Em determinado momento, ele escreve assim: o que nós vimos, ouvimos e tocamos do verbo da vida. É como se o escritor sagrado, João, e a sua comunidade quisessem dizer para nós: olha, Deus não é uma ideia. E por isso, a oração não é uma ideia. Deus não é um momento. E por isso a oração não é um momento. Deus é muito mais. E nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos. E por isso conseguimos dizer para vocês: é uma experiência sensível.
A gente toca o que é sensível. A gente enxerga o que é sensível. E a experiência de Deus, que estes homens e mulheres que nos escreveram estes textos fizeram, foi tão grande, que eles disseram assim para nós: olha, a gente conseguiu sentir tudo isso, experimentar tudo isso. E isso é amor. Deus amou tanto o mundo. Eu penso que nós poderíamos dividir a oração em duas fases. A primeira é a experiência que nós fazemos de Deus. Essa que está narrada aqui. Que eles e nós também vimos, ouvimos e tocamos. Uma experiência sensível. É o toque de Deus na nossa história. Não em pequenos momentos da nossa história, mas na nossa história, na nossa vida. Oração em primeiro lugar. Não é uma decisão do ser humano. Engana-se quem pensa assim. Oração é, antes de tudo, um desejo de Deus. Porque Ele amou primeiro. Um desejo de Deus de se comunicar conosco. É o toque na nossa história. E meus irmãos, Deus nos dá tanto. Deus nos dá tudo. Eu ficava pensando assim, como é que a gente fala do amor, né? Qualquer palavra que a gente vá usar é muito pequena. A gente só consegue aproximar-se do amor pela vida. E por isso eu convido você, já ao início dessa novena, a pensar, refletir, a lembrar o quanto Deus já fez na sua vida. Porque às vezes a gente resume a oração a petição, a pedido, né? E a gente se esquece o quanto Deus já realizou na nossa vida. Sinais do seu amor. Deus nos dá sinais do seu amor o tempo todo. E consegue enxergar esses sinais. Ver, sentir, tocar quem vive na oração. Por isso que oração e vida, para Jesus, não são separáveis. Não dá para separar. Porque Deus fala conosco o tempo todo. Ele fala primeiro, mas fala o tempo todo. Gosto muito de um trecho do Evangelho em que Jesus está fazendo um discurso e ele diz: olhem lá os lírios do campo. Olhem os lírios do campo. São frágeis. São pequenos. São quase nada. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, foi vestido como o Senhor revestiu os lírios. Se o Senhor cuida dos lírios, se o Senhor cuida dos pássaros, se o Senhor cuida disso, daquilo, quanto mais Ele vai cuidar de vocês. Às vezes a gente precisa olhar para a vida, para a nossa vida. Olhar para os pequenos detalhes. E quantas vezes as pessoas chegam para nós, e para nós ministros ordenados, eu acho que isso é ainda pior. As pessoas chegam para nós dizendo: não consigo rezar. Eu sento para rezar, não consigo. Ou aquela famosa desculpa, né? Não tenho tempo.
Não tenho tempo para rezar. Mentira! Tem tempo sim. Mas enfim. Não tenho tempo, não sei, não consigo, não flui. Mas não tira um momento para olhar ao redor, para enxergar as coisas que Deus vai fazendo, os detalhes, as pequenas ações, os pequenos movimentos de Deus. Não consegue enxergar, porque o coração e a mente estão sintonizados com outra coisa. Estão sintonizados nos problemas, estão sintonizados, o que é ainda pior, nas inimizades, nos afetos, naquilo que te afeta, naquilo que as pessoas fazem para você e que você não gosta. E a gente, ser humano, é amado por Deus, graças a Deus, né? Mas o bicho, né? Porque guarda uma mágoa, guarda um rancor, e aí fica preso nisso. E como é que vai rezar? Como é que reza? Se quando você se senta, a única coisa que você consegue fazer é lamuriar. É lembrar do mal. A única coisa que você consegue fazer é isso. Não vai rezar nunca. Porque a gente só reza, a gente só está em oração, só vive em oração, quando aí sim, por nosso desejo, por nossa vontade, por nosso esforço, nós decidimos nos sintonizar com esse amor que vem de Deus. Porque Deus nos ama o tempo todo. E por isso que oração não é um momento, uma parte, uma parcela. Porque Deus nos ama o tempo todo, está falando conosco o tempo todo. Está comunicando o seu amor o tempo todo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz a palavra. E eu coloco até um pouco mais. Quem tem olhos para ver, veja. Quem consegue sentir, sinta. Porque Deus está falando conosco o tempo todo. Não é mentirinha. Não é conto de fadas. Não é fingimento. Porque às vezes a gente até sabe disso com a mente. E a mente prega peças. Mas o coração está longe. Sabe racionalmente. E até prega, fala. Mas o coração está muito longe. Está muito longe de Deus. Aí não consegue rezar mesmo. Porque Deus está falando com você como um mendigo pé de esmola o tempo todo. E você não olha. Você não olha. Você não para olhar. Eu penso que a gente consegue enxergar melhor quando a gente, de fato, como disse, se atenta aos pequenos detalhes. Eu penso que os santos que Deus nos deu neste tempo, os últimos santos, né? E aqui eu vou destacar um que não é bem desse tempo, mas está bem próximo de nós. Santa Teresinha, mas tem outros. Os santos que Deus nos deu neste tempo em que estamos vivendo, falam tanto sobre isso. Não olha para as coisas grandes. As coisas grandes às vezes são importantes. As coisas grandes acontecem de vez em quando. Mas não é nas coisas grandes que a gente tem que basear a nossa vida de fé, nossa vida de oração, porque não é assim a nossa vida. Nossa vida não é feita de momentos grandes, né? De grandes milagres, de grandes prodígios, de grandes portentos. Coisa grande, né? Coisa que aparece. Não. A
nossa vida não é feita disso. A nossa vida é feita dos detalhes. E Deus vai nos amando. E às vezes é feio falar em gerúndio, mas dizem os estudiosos de Bíblia que Deus nos amou é um pouco errado. Melhor, Deus está nos amando, porque Ele está nos amando. Não é uma coisa no passado, é uma coisa no presente. Deus vai nos amando nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes. Nas pequenas vias, nos pequenos caminhos, nos pequenos gestos. As pequenas coisas que vão acontecendo. Penso que é bonito quando a gente encontra uma pessoa que vive em oração. E sabe como é que a gente identifica uma pessoa que vive em oração? A primeira coisa é que essa pessoa louva a Deus pelos detalhes. Obrigado, Senhor, porque hoje estou respirando. Hoje acordei bem. Hoje não acordei tão bem, mas estou vivo. Hoje tal pessoa disse isso para mim. Que bonito. Obrigado, Senhor. Hoje me aconteceu tal coisa. E aí a pessoa começa a olhar para esses detalhes. Porque o amor de Deus, Ele é abundante. É muito abundante. Mas também vem a conta-gotas. A conta-gotas. Às vezes a gente não percebe por causa disso. Porque a gente está esperando um grande oceano. Mas a gente se esquece da água que a gente bebe todo dia. E amor, meus irmãos. Amor não se faz de grandes coisas. As grandes coisas acontecem de vez em quando. O amor se faz no cotidiano. O amor se faz no cotidiano. Tanto é verdade que todos nós, se não dissermos sim a Deus todos os dias, vamos definhando. É assim para a vocação sacerdotal, religiosa, diaconal, é assim para a vocação matrimonial. Se eu não disser sim todos os dias, aquele sim mirradinho, às vezes cansado, se eu não disser sim todos os dias, vai minguando mesmo. Não porque o amor de Deus é imperfeito, não, é porque o nosso amor é imperfeito. E é porque o nosso amor é imperfeito que nós precisamos ainda mais da oração, de viver em oração, de experimentar essa vida de oração, de decidir-se por essa vida de oração. Oração é alimento que fortalece. Deus já nos deu tudo. Deus não precisa ficar nos dando mais coisas, mas Ele até dá. Tem um canto judaico que eu acho muito interessante. Não sei que situação que eles cantam. Mas eles dizem assim, olha, se o Senhor tivesse somente criado o ser humano, isso nos teria bastado. Se o Senhor tivesse somente nos tirado do Egito, isso nos teria bastado. Se o Senhor tivesse feito isso, somente isso teria bastado. Mas Ele fez mais. E eles vão colocando todos os feitos e prodígios do Senhor. Ele fez isso, Ele fez isso, Ele fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ora com a vida. Quem consegue elencar as coisas boas, os feitos de Deus, na constância da vida. Assim é a oração. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Eu disse que um primeiro termômetro para a gente saber se uma pessoa vive em oração
é o quanto ela é agradecida a Deus. E o segundo termômetro, talvez tenha até mais, né? Mas um segundo termômetro para a gente saber se uma pessoa vive em oração é o quanto ela, bebendo da fonte, bebendo do amor, saciando a sua sede, como nós cantamos no Salmo, no amor de Deus, ela consegue transbordar amor no mundo. Vocês já se encontraram com aquela pessoa que tudo, primeiro que tudo está ruim, né? Tudo está ruim. Ela só reclama. Segundo, ela não faz nada para ajudar. Ela vive reclamando, mas ela não faz nada para ajudar. Ela não consegue sair do seu pedestal de reclamação para ir até o outro e servi-lo na sua necessidade. Uma pessoa assim, não dá para dizer que uma pessoa assim vive em oração. Porque como é que alguém que sacia a sua sede na melhor fonte que tem, que é o amor de Deus, vai ficar dando água suja para os outros? Não dá. Não bate, não liga. São termômetros para a gente saber como é que está a nossa vida. Não é para você ficar julgando o outro não, viu? Ah, o diácono disse isso, você está vivendo... Não é isso. Isso vale para todo mundo, inclusive para mim. É para a gente saber se nós estamos vivendo em oração. Porque, digo mais uma vez, Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo. Cabe-nos acolher. Acolher. Oração é acolhida. Oração é desprendimento da sua própria vontade, do seu ego, do seu próprio desejo, para acolher aquilo que Deus te deu, nos deu. Deu-nos a sua palavra, deu-nos o seu exemplo, deu-nos o seu filho, deu-nos o seu espírito. Não existe maior dom do que o seu espírito. A gente já tem tudo. E vive em oração quem vive desse tudo. Quem experimenta esse tudo todos os dias e por isso consegue transbordar este tudo para os outros. Parece difícil, mas olhando bem, talvez não seja tão difícil. A gente que põe muita dificuldade, mas não é tão difícil assim, meus irmãos. Não é tão difícil assim. Só precisa de abertura de coração. É claro que depois vem provações e tudo mais, é óbvio, todo mundo sabe disso. Todo mundo vive, todo mundo sabe que a vida é cheia de desafios. Um dia a gente está bem, no outro dia não está bem, um dia está assim, outro dia está assado, um dia está tudo mil maravilhas, outro dia a gente está cozido. A vida é assim, cheia de altos e baixos. Mas mesmo nos altos e baixos, mesmo na montanha-russa da vida, maluca. A vida é uma montanha-russa maluca, essa vida aqui. A outra eu já não sei, mas essa aqui é uma montanha-russa maluca. Mesmo nessa montanha-russa, tudo me basta. Porque eu tenho tudo. Porque Deus é tudo. O seu amor é tudo. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo. Será que você reconhece que você tem tudo? Que o único sentido da sua vida é Deus. Que Ele é o único capaz de realizar o seu ser. Não é no seu trabalho, não é no seu casamento, não é na sua família. Tudo isso é bom, importa e a gente precisa cultivar. Mas não vai valer a pena
se em primeiro lugar estiver faltando o mais importante? O único capaz de nos dar tudo. E já deu. Deus. Quando eu ia fazer essa reflexão, né, com temor e tremor, porque disse alguém aqui para mim, não vou dizer quem, né, mas está aqui em cima. Disse alguém aqui para mim, você já pregou nessa igreja várias vezes? Eu falei, é verdade, mas nunca vim numa novena, é diferente. Então a gente sente, né, um medinho. Eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar para aquele povo, né? E aí me lembrei de uma música. Porque falar do amor de Deus é muito difícil, viu? Mas eu me lembrei dessa música. E eu acho que essa música, tem muitas músicas bonitas, a Igreja Católica é maravilhosa, né, com as suas músicas. Seus compositores e tudo mais, né, desde os mais antigos até os mais contemporâneos. Eu acho que essa música, ela resume bem tudo que eu queria dizer, que eu acho que Deus também queria dizer para vocês. Acho, né? Não sei. Só Deus sabe. Porque às vezes a gente fica colocando muitos desafios na oração, não é? Dificultando muito esse processo. E isso tudo parece que é desculpa. E me perdoem dizer dessa forma, né? Mas acho que não tem outro jeito de dizer. Parece desculpa que a gente vai dando para não mergulhar no amor de Deus. Não adianta eu vir aqui ficar falando do amor de Deus, que é maravilhoso, que é grande, que é isso, que é aquilo. Se você sai daqui e né? Não decide, não faz a decisão, não mergulha. Vai ficar só no falatório, na falação. E aí, a gente precisa voltar sempre aqui, porque o nosso amor e a nossa decisão são imperfeitos, mas a gente precisa voltar sempre aqui para se lembrar. A gente vem aqui para lembrar. Isso que a gente faz aqui é memória. A gente vem aqui para lembrar. Lembrar do que Deus fez. E essa música nos ajuda a lembrar do que Deus fez. Poderia ser uma outra música, né? Tem tantas. Mas eu me lembrei dessa aqui. Eu gostaria, não sei se você conhece a música, mas eu gostaria que você prestasse atenção no que ela diz. Porque às vezes a gente só canta, não presta muita atenção, né? Fica lá. Canta que é uma beleza, mas não presta atenção na letra, no que está cantando, né? Antigamente era em latim, aí você podia dizer que você não estava entendendo, mas hoje é em português, então você está entendendo. Né? E ela diz assim: o amor nasceu em meio ao frio de uma noite sem um lugar para ficar, desaconchego, sim, palhas pra deitar e ao seu redor os animais que ali moravam. Mesmo sendo rei, pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar.
ajuda? O amor cresceu em meio a nós e ao homem se igualou. Não procurou seus interesses, não. Do próximo quis lavar os pés como sinal de igualdade. Na cruz se entregou e perdoou só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar. Fica de pé um pouquinho. Como dizer, Senhor, te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que está ao lado. E se pode ver, o que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é O Senhor nos dê a graça de vivenciando este amor, experimentando este amor. Amor do qual somos capazes, nós também possamos transbordar este amor. Porque não dá para dizer que ama a Deus quem não ama o seu irmão que não vê. Não é verdade? Que a nossa vida seja transbordada por esta oração. Diálogo profundo de amor, de Deus em primeiro lugar, de Deus que ama os seus filhos e que quer que os seus filhos também se amem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.